Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tainá. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael, a gente tá junto aqui, mas a Bia tá à distância. E aproveitando que a gente tá chegando perto do carnaval, o assunto de hoje vão ser os plásticos e os microplásticos. Espera um pouquinho que depois da nossa vinheta a gente vai falar tudo pra vocês sobre esse assunto, beleza? Bom, como o Rafa falou, nosso tema de hoje são os plásticos e microplásticos. Mas vocês sabem como ele se origina e como ele é formado? Então, pessoal, a definição de microplástico é uma partícula de menos de 5 milímetros de um plástico que ele é formado a partir da polimerização, ou seja, a junção de várias partes menores de um monômero para que seja originado um polímero. A partir disso, a gente tem os nossos plásticos e o fragmento de plástico com menos de 5 milímetros chamado de microplástico. Mas Bia, a gente sabe que tem uma produção muito grande de plástico. Você pode falar um pouquinho pra gente como é feita essa produção? O petróleo bruto é uma mistura complexa de diversos hidrocarbonetos com diferentes temperaturas de ebulição. Ele é submetido ao processo de refino realizado em diferentes etapas. E a partir disso, obtemos substâncias como, por exemplo, a nafta, que ela é a principal matéria-prima utilizada na produção de plástico. Após seu refino, a nafta ela é fornecida para a indústria de primeira geração, onde ocorrem diversos processos que dão origem aos principais monômeros utilizados para a produção de plástico, como é, por exemplo, o etano. Em seguida, a indústria de segunda geração é responsável pela produção de resinas poliméricas e, por fim, a indústria de terceira geração, que irá produzir a modelagem e confecção de utensílios plásticos. Nossa, muito interessante, mas por qual motivo o plástico e os microplásticos ficam retidos por tanto tempo no solo, nos animais marinhos e na água? Você pode falar pra gente? Então, porque esse fato se dá a característica dos nossos polímeros. Igual eu falei anteriormente, a gente sabe que um processo de polimerização é nada mais que a junção de várias partículas menores do nosso polímero, chamados monômeros. E essa polimerização gera uma ligação covalente. E o que é isso? É um compartilhamento de elétrons. E aí a gente sabe que isso é uma característica dos nossos polímeros. Mas Bia, fala um pouco pra gente sobre as características do polímero. Claro, para começar vamos falar sobre o polietileno, que é um polímero formado pela polimerização entre monômeros da substância eteno e formado por monômeros que apresentam a função hidrocarboneto. Ela é cíclica e insaturada, de cadeia aberta com uma ligação dupla. Essa substância, por exemplo, ela é utilizada em embalagens de produtos farmacêuticos por possuir tenacidade, boa resistência ao impacto e flexibilidade. Em seguida, nós temos o polietileno tereftalado, mais conhecido como PET. Ele é formado pela polimerização entre monômeros da substância ácido P-benzenodioico e 1,2-etanadiol. Suas principais características são a alta resistência, a alta rigidez e dureza, boa resistência à deformação e resistência à hidrólise. Ele é utilizado na fabricação de garrafas plásticas. Além disso, nós temos o polipropileno, que é formado pela polimerização entre monômeros da substância propeno, e ele é formado por monômeros que apresentam a função hidrocarboneto acíclico insaturado, de cadeia aberta e uma ligação dupla. O polipropileno ele atua como isolante térmico e elétrico, e ele é utilizado, por exemplo, em componentes elétricos. E nós também temos o poliestireno, formado pela polimerização entre monômeros da substância estireno, formado por monômeros que apresentam a função hidrocarboneto. Então, pessoal, a gente tem também a chamada poliamida. Ela é gerada a partir da polimerização de duas substâncias que tem um nome meio difícil, eu anotei aqui. A partir do ácido hexanodóico e do hexano 1,6-diamida. Também a gente tem o nylon, que ele é formado a partir da polimerização de outros dois monômeros, que tem um nome muito estranho, que eu anotei aqui, que é o ácido carboxílico, e a gente sabe que ele é resistente à abrasão, ou seja, ele é resistente ao atrito,
Então, por exemplo, se tem uns dentinhos no nosso polímero, ele vai ter uma resistência muito grande quando fica rangendo um no outro. E além disso, tem um outro monômero chamado amina, que ele é muito resistente aos ataques químicos. E pessoal, a gente pode saber que essa poliamida ela é encontrada nas fibras na produção têxtil. E também, antes de que eu esqueça, temos o PVC. Ele é um polímero a partir da polimerização de outros monômeros que eu anotei aqui, chamado cloreto de vinila, e a gente sabe que o nosso PVC ele é um polímero que tem muita resistência química e resistência ao impacto. Mas a gente encontra o PVC não só nos canos, mas também, por exemplo, em couro sintético, aquelas jaquetas que o pessoal geralmente usa. Então, Thay, depois dessa explicação minha e da Bia aí sobre diversos tipos de polímeros, a gente sabe que tudo tem um problema, né? E qual é o problema agora? Nossa, Rafa, realmente, nós temos diversos microplásticos e com características tão semelhantes, né? Talvez isso explique o fato deles ficarem retidos tanto tempo no meio ambiente, né? Mas vocês sabiam que nós consumimos esses microplásticos diariamente? Bom, a primeira forma de contaminação que nós temos é por ingestão. Nós usamos diariamente cremes, pastas de dente, esfoliantes corporais e faciais, e neles estão presentes esses microplásticos. Nós podemos contaminar o meio ambiente e diversos animais apenas por utilizar cosméticos do nosso próprio dia a dia. Então nós temos que ficar atentos a isso. Né, tá? É bem triste mesmo, porque a gente sempre sabe que tem um problema ambiental atrelado a essas coisas. Mas o que acontece na vida marinha? É porque nós, seres humanos, somos os últimos da nossa cadeia alimentar. Então, nós ingerimos todas as substâncias tóxicas que os animais abaixo de nós ingerem. Então, por exemplo, os decompositores eles vão ingerir uma pequena porção desse plástico e microplástico, o que é tóxico para ele também. Mas os predadores deles vão ingerir as substâncias que estão nos decompositores em outros tipos de seres vivos. E aí vai um processo em cadeia até chegar em nós, seres humanos, os últimos da nossa cadeia. Mas o que acontece? Os animais, eles ingerem as substâncias tóxicas dos plásticos e dos microplásticos e acabam não conseguindo digeri-las. E isso vai fazer com que eles não se alimentem mais e acabam morrendo por desnutrição, o que é uma coisa muito triste e também afeta todo o processo da cadeia alimentar dos animais envolvidos, o que gera um desequilíbrio natural muito grande na nossa cadeia. Mas pessoal, esse é um tema muito legal, com muita informação, e pode ter ficado alguma dúvida, e se ficou, não deixe de comentar aqui no YouTube sobre o que vocês quiserem, e também tem as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram para tirar qualquer dúvida. E pessoal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, que esse é um tema muito legal e todo mundo tem que saber. Beleza? Obrigado, até a próxima, gente. Tchau!